nome da pregação de hoje é Só há conhecimento em Cristo Jesus. De maneira bem resumida, o que eu vou defender hoje é o oposto do que 99% dos pastores defendem. Eles acreditam que é possível obter conhecimento à parte de Cristo. Que os homens ímpios, sem ter um fundamento cristão, podem sim desenvolver e obter conhecimento. Eu vou mostrar que isso é impossível, que não era assim que os reformadores acreditavam. Nós não descendemos de homens que acreditavam nisso. Nós descendemos de homens que entendem que Cristo é a verdade absoluta sobre todo o universo. Que sem Ele, nada é possível. Que Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É nisso que eu creio. Os pastores não creem assim. A maioria deles creem e leem este versículo assim. Porque de Jesus são algumas coisas. Não todas. Uma minoria. Vem dele, é para ele e volta para ele. Não, eu creio que todas procedem dele, existem por meio dele e têm como objetivo a glória dele. Vamos ler então, Salmo 40. É um salmo de Davi. Eu só vou ler, hoje eu vou pregar apenas do verso 1 ao 3, tá? Semana que vem a gente continua pregando sobre o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao Senhor. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Verso 4 também. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Eu pergunto a vocês, meus queridos irmãos, quem é o arrogante? Na perspectiva bíblica, quem é o homem arrogante? Quem é o homem que segue a mentira? A Bíblia define o homem incrédulo, o que não crê em Jesus. Este é o homem que segue a mentira, é o ímpio. A cena que Davi pinta aqui é a seguinte: Davi está no fundo do poço e não pode sair por si mesmo. Ele precisa de ajuda de alguém. Mas ele diz: não quero a ajuda dos homens, não quero a ajuda dos ímpios, que são mentirosos e arrogantes. A minha ajuda vem do Senhor. Eu também não quero a ajuda que vem à parte da Escritura. Eu quero a ajuda que vem a partir da Escritura. Porque dizer isso, eu quero a ajuda que vem de Deus, é simplesmente afirmar: eu quero a ajuda que vem da Escritura. E não do homem que pensa arrogantemente poder obter conhecimento à parte de Deus. Quando Adão disse: eu posso ter conhecimento longe de Deus, eu serei Deus, todos nós morremos. A Escritura declara muitas e muitas vezes: os homens ímpios são corruptos em todos os aspectos de sua existência, principalmente em seu intelecto. Eles não podem enxergar as coisas de maneira correta, não podem pensar de maneira correta. Quero defender hoje que a fé cristã, ela propicia as crenças iniciais, os pressupostos. As crenças iniciais que vão dar sustentação para a busca do conhecimento. Se o fundamento não é Cristo, não são as crenças sobre Deus, sobre o mundo, sobre a natureza, sobre o homem, se essas crenças iniciais da Bíblia forem rejeitadas, você não tem um fundamento cristão. Por definição, você não tem, então, conhecimento real. Eles podem ter insights de verdade, mas, essencialmente, os ímpios estão sempre errados. Sempre errados. De modo que você pega a espanhola lá, da internet, como referencial para educar seu filho. Ela é ímpia. Ou então, um político conservador. Não, conservadorismo não é o mesmo que fé cristã. Não precisamos abandonar o socialismo, quer dizer, temos que abandonar o socialismo, mas não precisamos fazer isso escolhendo por outra opção, pagã também. Porque conservadorismo também é uma ideologia. Não, o que eu digo é o seguinte: a minha religião é a minha posição política. Eu não sou socialista e nem liberal, eu sou cristão. Eu não sou esquerdista nem conservador, eu sou cristão. O conservadorismo, apesar de ter alguns elementos de ponto de contato com a fé cristã,
ainda não tem aquilo que só a fé cristã pode dar, a sustentação para uma sociedade coesa e correta. De modo que a minha perspectiva é, a minha fé são os meus olhos. E é através da minha fé que eu enxergo toda a realidade. Ela é a rainha dos saberes. Porque Cristo é a fonte, o meio e o fim de todas as coisas. O que é ser cristão? É isso. É ter a sua fé como base de tudo. O meu Salvador não é Salvador apenas do pecado. Ele é o Salvador da política. Ele é o Salvador do trabalho, do casamento e da vida como um todo. Como R.J. Rushdown disse, põe lá. Nada é compreensível, exceto por meio de Cristo. Ele continua. Ao conhecer Cristo, conhecemos todas as coisas. Possuímos o princípio fundamental de interpretação. Nada é neutro, meus irmãos. O cientista não é neutro. Eu sei que vocês aprenderam isso, que o cientista é um homem neutro de crenças. Mentira! Antes da ciência, há uma filosofia que rege essa ciência. Há algumas crenças sobre o mundo, sobre Deus, sobre o homem, sobre a natureza. E são essas crenças iniciais que vão dar sustentação à ciência. Até a matemática. Ah, não, a matemática é extremamente objetiva e não tem crença nenhuma por trás. Tolice! Você sabia que há 4 filosofias para explicar a matemática? 4! 4! Mas os ignorantes dizem, não. Eles nem sabem disso. Mas eles arrogantemente dizem, eu sei de tudo. Tolice! Sempre há uma filosofia que rege todas as coisas. O Estado é neutro. Mentira! Não é. Não, porque eu prego um Estado laico, que ele é neutro. Nunca é. Nunca é. Sempre há uma religião que dá sustentação a todas as coisas. Ora, não, pastor, a gente pode, por exemplo, em relação à psicologia, nós podemos pegar as ferramentas da psicologia. Não. As ferramentas da psicologia são feitas a partir das crenças iniciais da psicologia. Quais são as crenças iniciais da psicologia? Não há Deus, o homem não é um ser mau. Não é. É com base, então, o homem é apenas matéria. Essas crenças iniciais que vão propiciar as ferramentas da psicologia. E essas crenças iniciais são contrárias à fé cristã. Um exemplo só, lembra? Egas Moniz? Qual era a crença inicial dele, antes de fazer psicologia, antes de fazer psiquiatria? Qual era a crença inicial dele? Não existe Deus, o homem é apenas matéria. Com base nisso, para ele, o pensamento era apenas uma questão material, física, cerebral. E assim ele inventou a lobotomia. O que era a lobotomia? Uma espécie de cirurgia cerebral em que ele consertaria os 2 fiozinhos desencapados aqui da cabeça e as pessoas voltariam a pensar corretamente. Resultado, ele ganhou o Prêmio Nobel de Ciência no ano. Mas as pessoas passaram a vegetar. Está vendo? Qual foi a ferramenta que o Egas Moniz desenvolveu? Lobotomia. Com base em quê? Com base em uma crença inicial. Deus não existe, o homem é apenas matéria, logo o pensamento também é apenas algo material. Mentira, mentiram para vocês. Pastores também mentiram para vocês porque eles também foram enganados. Que as crenças iniciais não são importantes. Que as pessoas podem ter pressupostos não cristãos e ainda assim obter conhecimento. Que as pessoas podem, no mundo criado por Deus, sustentado por Deus, viverem à parte de Deus e encontrarem a felicidade e a verdade. Mentira! Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Como podemos falar de busca de conhecimento e de verdade longe daquele que se define, não como aquele que trouxe a verdade, não como aquele que falou sobre a verdade, mas como aquele que diz, eu sou a própria verdade? Como podemos falar em qualquer conhecimento e busca por qualquer coisa, a parte deste ser que sustenta o universo e o cosmos? Loucura, heresia, blasfêmia. São idólatras todos os pastores que creem? Não, nós podemos sim ter outras coisas como fundamento. Não podemos. Os ímpios não podem nos ajudar. Em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso trabalho, em relação à educação. Eles não podem nos ajudar. Primeiro, vamos falar então sobre os ímpios. E o que a Bíblia diz sobre os ímpios? Arrogante. Davi os chama de arrogantes e seguem a mentira. No Salmo 1, Davi declara, bem-aventurado, feliz. Como Davi está falando aqui, ó, feliz o homem que não confia no arrogante, mas confia em Deus. No Salmo 1, ele repete, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Feliz esse homem.
Por conta do pecado, o homem está completamente corrupto e Deus sempre adverte: não busque conhecimento com os ímpios. Olha o que Isaías declara: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Deus está falando sobre Israel, que tomam conselho, mas não de mim, para fortalecerem-se com a força de Faraó e confiarem na sombra do Egito. Vocês estão buscando conselho no mundo. Acasias, um rei em Israel, ficou doente. E o que ele fez? Ele foi consultar Baal. Elias disse: não há Deus em Israel para que vocês tomem caminho e atinjam a estupidez de chegar aos ímpios? Isaías 8,19. A favor dos ímpios, dos vivos, se consultarão os mortos? A Bíblia diz que os crentes estão vivos e que os ímpios estão mortos. O texto aqui de início, ele está preocupado especificamente com necromancia. Estava condenando a necromancia, quando as pessoas vão consultar os mortos. Mas muitos pastores, acertadamente, pegam esse texto e dizem: nós, os vivos, vamos aprender com os ímpios? Nós, que a Bíblia define a igreja como a luz do mundo, os ímpios vão nos guiar? Sabe o que acontece? Eu sei que talvez algumas vezes você fala assim: que isso, pastor, aquele cara ímpio, eu gosto tanto dele. Você lembra quando você gostava da Rede Globo? Você lembra? Você assistia, achava o máximo? Pelo menos eu tinha essa experiência. Eu amava o Fantástico. Oh, que delícia! Eu chegava em casa depois do trabalho e assistia. Conforme eu fui entendendo que era esquerda e direita, aí eu fui vendo que a Rede Globo é completamente esquerdista. E aí chegou um ponto que eu não, por entender, aí eu falava: não dá para assistir, não consigo assistir mais. Sabe por quê? Você ouve homens ímpios e você fala: nossa, não vejo nada de diferente do que eu creio. É porque você ainda tem muitos pensamentos de ímpio, então aí bate as ideias. Mas quanto mais cristianismo tiver dentro de você, mais você vai olhar e vai falar: nossa, meu Deus. Você vai ter a mesma experiência que você teve lá da Rede Globo. Nossa, agora eu entendo. Agora eu não consigo mais assistir. Não consigo mais ouvir o conselho desses ímpios. Em Romanos 5,10, Paulo diz que o homem sem Deus é inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Mesmo quando ele não nega, ele é inimigo. Quer um exemplo disso? Quando você assiste a um filme pagão em que fala-se sobre amor. Aí você fala: olha aí, tem um ponto de contato com a fé cristã. Olha lá, ele está falando de amor. Mas aí o produtor do filme, o autor do filme, o diretor do filme, ele só deixa um detalhe de fora. Só um detalhe. Que o amor vem de Deus. Ele trata o amor como se fosse possível vivê-lo sem Deus, que é a fonte do amor. Só esse detalhe. Você assistiu o filme e falou: nossa, é isso que eu quero para o meu filho. Olha o filme de amor do casal. Mas esse detalhezinho, simplesmente a fonte do amor não foi citada. Não foi mencionada que a fonte, que aquele que sustenta o amor é Deus. Não foi. Esse é um exemplo. E ali não teve perversão, não teve defesa de casamento gay, teve nada. E você falou: aí, tá vendo? Olha que legal. Isso aí é cristianismo. Não é. Isso é paganismo. Os homens são inimigos de Deus. Mesmo quando eles não declaram isso abertamente, eles são inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Paulo, na Grécia, berço da filosofia, Aristóteles, Platão, Heráclito, Sócrates, Demócrito. O que Paulo disse lá na Grécia? Põe lá, Cauã. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Jeremias descreve o coração humano como corrupto e enganador. Paulo em Efésios, falando dos ímpios, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. A palavra vaidade também muitas vezes na Bíblia é ilusão. Eles vivem na vaidade, na ilusão de seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Notou aqui? Não existe a ideia daquele cientista neutro diante dos fatos, um ser humano imparcial. Não é verdade isso, um cientista neutro. O que nós temos é um homem duro de coração, um homem corrupto, e é a partir dessa corrupção que ele enxerga as coisas. Vocês acham que não há um problema nisso? Porque para se ver o objeto é necessário que o sujeito esteja correto. Para se enxergar corretamente o objeto, é necessário que os seus olhos estejam límpidos. Mas os olhos dos homens estão límpidos.
Os olhos dos homens estão claros para verem os objetos? Não estão. Não estão. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo, em Romanos 1, como Paulo descreve a humanidade sem Deus? Primeiro, ele começa assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Detém a verdade pela injustiça. A palavra detém aqui em grego dá a ideia de sufocam. Eles sufocam a verdade, eles suprimem a verdade, eles matam a verdade. Como que Paulo começa seu discurso contra os homens? Eles matam a verdade. O primeiro problema do homem é este: é intelectual, é moral. Eles suprimem a verdade. Paulo então continua: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É em relação a esses loucos que nós vamos buscar ajuda para nos tirar do nosso poço? É em relação a esses loucos que vamos pedir para que eles nos ajudem a tirar os nossos filhos do poço? Não. Paulo continua: se tornaram idólatras e pervertidos. E em Romanos 1, 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, tudo começa aqui, ó. Não é neutro, meus irmãos. Não é neutro dizer, não, eles podem desenvolver conhecimento à parte de Deus. Isso não é neutralidade, isso é uma posição. É uma posição de rebeldia contra o Criador. Aquele que criou todas as coisas, que criou o universo. Ele é o pai da física, da matemática, da história, de todos os saberes. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Você já, quando seu carro, você fez alguma coisa, trocou a suspensão, seu carro fica desalinhado, não é? Ele fica puxando para o lado. Ele não está equilibrado no centro. É talvez uma ilustração para explicar o que Paulo está falando. Eles têm uma disposição mental reprovável. Eles estão sempre puxando para o lado errado. A mente deles não é saudável. Lembra do que Isaías declara também? Da planta dos pés à cabeça não há nada saudável neles. Para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. É este homem. São nestes homens que nós vamos buscar salvação para nós? Por exemplo, você sabia que daqueles psicanalistas, junto com Freud, que inventaram a psicologia moderna, um grande número deles meteram uma bala na cabeça? Esses caras vão nos ajudar? Esses caras? Ímpios estão em guerra com Deus. Paulo descreve o ímpio assim, ó, louco. Essa é uma palavra muito forte. Ele diz que os ímpios são loucos. O que é um louco? É alguém que não percebe a realidade. Por exemplo, o nível mais alto de loucura é o quê? Ah, eu sou Napoleão Bonaparte. Ele está negando a realidade, não é? Paulo está dizendo que os ímpios são loucos. Não é nem que eles são tolos, ignorantes. Loucos. Eles não enxergam a realidade. Não conseguem enxergar. Vamos buscar nesses homens? Segundo, Cristo, o único que nos tira do poço. Paulo diz em Colossenses, põe lá: em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. 2 Coríntios 10, 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento? Os pensamentos em relação à arte, em relação à política, em relação ao Estado? Todo pensamento? Todo pensamento. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. É possível, então, chegar à verdade por outro caminho, se Jesus é o caminho? Existe outro caminho, meus irmãos? Porque quase todos os pastores creem que existe. Eles creem. Não, a gente crê que o único caminho para o céu é Jesus. Agora, em relação a tudo mais da existência, aí não, aí a gente pode pegar qualquer rota aí. Aí nós podemos falar para os arrogantes e ímpios: nos tirem do poço. Será? João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Do quê? Ele é o início e o fim do quê? De todas as coisas relacionadas apenas ao céu? Não. Romanos 11,36. Porque dele, por meio dele, são todas as coisas. Colossenses 1,20.
e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, Jesus, o sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Como é que é então? Então Jesus não é a verdade apenas sobre o céu? Ele é a verdade sobre o estado? É claro, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas, eu acho, não? O Estado faz parte de todas as coisas, a arte faz parte, a justiça faz parte, a ciência faz parte, é óbvio que faz. Ele reconcilia tudo nele, tanto as coisas da terra quanto as do céu. Ele é soberano sobre tudo e sustenta todas as coisas. Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas. É ele quem mantém o Estado, ele mantém a ciência, ele mantém tudo. Para muitos, infelizmente, Jesus nos tira do poço. Se o poço tiver a ver, cofei. Tá certo aí, gramaticalmente? Se o poço tem a ver com pecado, aí ele salva. Em relação a tudo mais, Jesus não tem nada a dizer. Jesus disse que a igreja é a luz do mundo. Ele não disse que a Grécia é a luz do mundo. Ele não disse que os egípcios são a luz do mundo. Ele não disse que os assírios são a luz do mundo. Mas que a igreja é. Provérbios 28:5. Os homens maus não entendem o juízo. A palavra juízo aqui é sinônimo de conhecimento, tá? Mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Você crê nisso aqui ou não? Você crê nisso ou não? João 2:20. E vós possuís unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. Tertuliano fez a célebre pergunta: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Uma pergunta que queria dizer o seguinte: o que nós, cristãos, temos a ver com o mundo pagão? O que nós temos a ver com eles? Lembra de Paulo em Coríntios? Que comunhão há entre luz e trevas? E eu pergunto, onde o ímpio está? Paulo responde, Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas. Que comunhão há entre a luz e as trevas? É interessante porque na Bíblia, trevas é sempre sinônimo de ignorância. Que comunhão há entre os crentes que são luz com os ímpios que estão na ignorância? Ele nos tirou do império das trevas, nós estávamos lá. Jó. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. É o sopro do Todo-Poderoso que o faz sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, declara Provérbios. Ou seja, são as crenças cristãs sobre Deus. Sim, porque em outras culturas, crenças erradas sobre Deus também atrapalharam tudo. Lembra o exemplo que eu sempre dou? Susan Bauer, no seu livro Mente Bem Treinada, acho que é no Mente Bem Treinada, ela fala por quê? Ela pergunta por que outras culturas não avançaram tanto cientificamente quanto a cultura cristã. Por quê? Ela responde, as suas crenças iniciais estavam erradas, por isso não desenvolveram conhecimento. Um exemplo. Eles acreditavam em Deus, mas em espírito da floresta, em vários deuses. E acreditavam então que chovia porque Zeus estava chateado, porque o espírito da floresta estava brabo. Com base nesse pressuposto, com base nessa crença inicial, não fazia sentido estudar a natureza e buscar ordem e padrão na natureza, por conta da crença inicial incorreta sobre Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A fé cristã confere as crenças iniciais sobre Deus, sobre nós e sobre o mundo, que são fundamentais para que possamos obter o conhecimento da verdade. Não tem como negar as crenças iniciais, ou seja, fundamentar a sua vida na mentira e esperar construir a verdade. Vou dar um exemplo, vai. Isso aqui da psicologia que é o mais fácil, mas vale para tudo. Qual é a crença inicial da psicologia? Deus não existe. Logo, não há pecado. Não há pecado. Por exemplo, uma moça que chegou diante de um psicólogo, isso aqui é um exemplo real, que o autor de Psicobaboseira dá no seu livro, ele era psicólogo.
uma moça que chegou ali porque abortou. Qual é a função do psicólogo? Ou melhor, a moça está ali para abortar. Ela pensa, aborto ou não aborto? Qual é a função do psicólogo ali? Ele diz, a minha função não era dizer aborte ou não. Por quê? Porque a psicologia é ateísta, então ela não tem valores morais absolutos, do tipo, não mate. Aí ele diz, qual era a minha função ali? Ajudá-la na decisão dela. Se ela matasse o menino ou não, não faria diferença alguma. O importante era que eu a ajudasse com base em sua decisão. Está vendo? Qual é a ferramenta, então, aqui do psicólogo? Ajudar a moça. E com base em que essa ferramenta foi usada? Com base no fato de que não existe Deus, logo não existem valores morais absolutos. Ou então, a moça abortou, certo? A moça abortou. E agora a moça já se aproximou do psicólogo. Qual ferramenta o psicólogo vai ajudá-la? Porque ela se sente culpada. Qual ferramenta o psicólogo vai usá-la? Vai usar. Você nunca viu o psicólogo na internet falando? Você tem que se perdoar. Já viu? Por que o psicólogo fala isso? Você tem que se perdoar. Essa é a ferramenta que é baseada numa crença inicial. Qual é a crença inicial do psicólogo? Não existe Deus. Se não existe Deus, não existe um ser que precisa te perdoar. Um ser cujo qual você quebrou a lei dele. Logo, se não existe Deus, você é o seu próprio Deus. Você então confere redenção a si mesmo. Mas eu pergunto, se existe Deus, você perdoar a si mesmo, você acha que resolve o problema? Aí eu pergunto para você, não, pastor, dá sim para colocar, para unir a fé cristã e a psicologia. Como? Se no artigo 2 da psicologia, do Conselho de Ética da Psicologia é proibido. É proibido colocar suas convicções religiosas e filosóficas para o atendimento. Como que é possível? Então, como que a gente pode concordar com algo assim? E os pastores concordam. É assustador. Vamos dar alguns exemplos aqui do que eu estou falando. Como que Jesus é o único para tudo nas nossas vidas. Primeiro, obviamente, na salvação. Você está no fundo do poço. Você não pode sair. Você pede ajuda. Qual é a crença inicial do cristianismo? Que você é completamente corrupto, você está quebrado lá embaixo, você não consegue sair. Se essa é a crença inicial, qual é o remédio? Que Cristo desça aonde você está. Cristo desce e te salva. Não é essa a crença das outras religiões. Nas outras religiões, a crença inicial deles é: o homem tem problemas, mas o homem não é completamente maligno assim. Ele pode fazer o bem e se salvar. Como a crença inicial das religiões sobre quem Deus é e sobre o homem está incorreta, o remédio também é incorreto. Qual é o remédio que as religiões dão? As religiões jogam uma corda para você lá embaixo e diz: olha, levante-se, tenha fé, saia daí. Já jogamos aqui a corda. Espiritismo, por exemplo. Se você fizer o bem, aí você vai se salvar e vai apagar os seus maus. Eles estão jogando uma corda para você. O problema é que, de acordo com a Bíblia, você não consegue fazer o bem. Você não pode. Você está embaixo, quebrado, destruído. Você não consegue levantar. Então, a solução que as religiões dão são insuficientes e impossíveis para você. A única solução possível é a solução cristã. Que Cristo desce, coloca você nos ombros, te restaura. E mais ainda, a fé cristã aqui é só uma figura que eu estou usando, né? Mas na linguagem bíblica mesmo, você não está nem quebrado lá embaixo. Você está morto lá embaixo. Morto em vossos delitos e pecados. Ora, como o morto pode pegar a corda e subir, e escalar a montanha e sair do buraco? Impossível. Impossível. A perspectiva, então, cristã é essa. E aqui, já um outro elemento interessante. Vocês têm visto alguns pastores que dizem assim, não, é possível ser salvo a parte de Cristo, desde que faça o bem. Você já vê pastores falando assim. Não se espante. Se amanhã você começar a ver até os pastores mais bíblicos, os mais bíblicos de hoje, reformados, bíblicos, também falando isso. Sabe por quê? Porque eles dizem que a parte de Cristo é possível obter todas as outras coisas. Só uma coisa que não dá, que é só Jesus que faz, que é salvar do pecado. Em relação a tudo mais, eles estão a um pulinho, meus irmãos. A um pulinho, como foi na Europa. Na Europa foi assim também. Os mais bíblicos, bíblico, como eles são bíblicos. Estão a um pulinho de falar, peraí, é verdade. Em relação a tudo o mais, o homem pode obter conhecimento à parte de Cristo, por que não em relação também à salvação? Ele não consegue se salvar sozinho. É a dedução lógica disso.
Segundo, família. A Bíblia descreve Deus como pai. Em Efésios, Paulo fala que o casamento é uma só carne. E logo após falar isso, ele diz, Efésios 5, 22, grande é esse mistério de um homem se tornar uma só carne com a sua esposa, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Como é que é, Paulo? Como é que é? A paternidade é uma sombra, é um reflexo da paternidade divina. O casamento é um reflexo, é uma sombra do casamento divino com a sua igreja. Se os nossos relacionamentos são um reflexo do relacionamento perfeito que está em Deus, como podemos ter relacionamentos saudáveis se não for baseado no modelo que ele representa, que é o próprio Deus? Se isso aqui, o nosso casamento, é uma figurazinha do casamento perfeito de Deus, como então podemos representar em essência o casamento se não for a partir de Deus, da figura de Deus como homem, da figura de Deus como líder, da figura de Deus como pai? Quem está fazendo aqui o curso de criação de filhos vai notar que a primeira aula que eu fiz, ela começa com o Evangelho. Eu não começo dando 5 dicas de como criar seu filho. Eu começo falando quem Deus é. E é a partir de quem Deus é que nós tiramos os princípios do que vamos fazer. As ferramentas são baseadas nessa crença inicial sobre quem Deus é. Então, eu sei que vocês ouvem em muitas igrejas hoje, os pastores, eles se tornaram, eles são canalhas mesmo, ignorantes. Vamos só falar de coisinhas simples aqui, 5 regrinhas disso, daquilo outro, sem tratar da natureza das coisas, sem tratar de teologia e filosofia de maneira profunda. Não. Apenas dos princípios. Vamos lidar apenas com as ferramentas. As ferramentas para que você use as ferramentas no seu casamento. Não vamos lidar com as ideias profundas que dão base a essas ferramentas. É assim que eles fazem. Não funciona. Você precisa entender por que a ferramenta funciona assim. De onde veio essa ideia? Você nasceu para isso. E você nasceu, então, para conhecer o seu Deus, para entender de teologia, para entender, sim, a natureza das coisas, o significado das coisas. E essa é a função do pastor. Vamos falar da moral e da esperança. Sem Deus não há moral e nem esperança. Essas duas coisas são impossíveis sem Deus. Sem Deus não há fundamento para elas. Pastor, eu vi um ateu. Ele é ateu, mas ele crê em valores morais. Porque aí ele tem uma dissonância cognitiva. É uma contradição. É uma contradição. Se você é ateu, você não tem como crer em valores morais absolutos. Nietzsche disse isso. Sartre disse isso. Dawkins disse isso. Se Deus não existe, não existem valores morais absolutos. Quem vai estabelecer? Se Deus não existe, não somos apenas bichos evoluídos. Um leão vai a julgamento porque violentou uma leoa, porque matou e roubou um bando. Foi lá, espancou, trucidou um bando, matou os machos daquele bando e assumiu o bando. Já viu algum leão sendo levado a julgamento? Se nós somos bichos evoluídos, por que seria errado matar? Não existiria juízo final. A única coisa que existiria para um animal é a satisfação imediata de seus instintos. É a única vida possível. É a felicidade momentânea, fruto dos prazeres sensoriais. Essa é a única lei moral. A lei dos meus instintos. É certo se me faz feliz. É isso que um ateu sabe. Um ateu filosófico de verdade. Agora, esses ateus de esquina, eles dizem, não, eu vou até fazer um vídeo essa semana sobre uma moça ateísta que diz isso. Não, você não precisa ter Deus para crer em valores morais absolutos. Ela nem sabe o que ela está falando. Aí você pergunta para ela, é mesmo? É errado então matar? Aí você pergunta para ela, por que é errado? Pergunta para ela, por quê? Não, porque o outro tem direito à vida. De da onde? Quem deu o direito para ela? Não, porque da onde? Me dá o sustento para isso, o fundamento para dizer do porquê que é errado. Não tem. Não tem. Aristóteles acreditava que havia uma ordem natural que era acessível à inteligência humana. Tomás de Aquino, um dos grandes nomes da Igreja Católica, restaurou isso. Ele acreditava que era possível estabelecer princípios de justiça que até encontrariam ecos na Escritura, mas que não procederiam da Escritura. Ou seja,
a gente consegue, sem a Bíblia, descobrir alguns princípios de justiça. É mesmo. É claro que algumas coisas são perceptíveis, mas, por exemplo, você sabia que Aristóteles disse que a escravidão era algo natural? Sabia disso? Você ser propriedade de alguém. Não, isso é algo natural. Escreveu isso no seu livro A Política. A Política. Olhe hoje como nós estamos. Onde eles fundamentam a moral? Fundamentam na Bíblia? Não, na vontade da maioria. Veja como estamos. Aborto é permitido. Casamento gay é permitido. Roubo é permitido. Ué, o que é o MST? Invadindo propriedade. É o roubo. Está vendo? Você perdeu Deus, você não tem sustentação. Você não tem fundamento para sustentar a moral. Você nunca fez isso? Você chega em algum lugar e alguém diz, não pode fazer isso. Aí você pergunta, quem disse? Você está buscando uma fonte última de autoridade. Se Deus não existe, qual é a fonte última de autoridade para dizer, isso é certo, isso é errado? A vontade da maioria? Você não tem fundamento para a moralidade. E a esperança? Sem Deus você também não tem esperança. Há algo que não dá para viver sem. Não é possível existir sem esperança. É como água, é como o ar que respiramos. Mas sem Deus não é possível ter esperança. Filósofos ateístas experimentados sabem disso. O ateu da internet ali não sabe, mas o filósofo experimentado sabe. Se Deus não existe propósito. Nietzsche, ele disse no seu livro, Deus está morto. Com isso ele queria dizer que a fé cristã não era mais o fundamento da sociedade. Mas, logo em seguida no seu livro, ele diz o seguinte, põe lá, Cauã. O que fizemos quando desprendemos a terra do seu sol? O contexto ali era sobre isso. Esse era o contexto. Olha, Deus morreu. E aí ele fala, o que fizemos quando desprendemos a terra do seu sol? A terra gira em torno do sol, pois está presa pela gravidade dele. Você desprendeu a terra do sol. Agora, o sol não tem nada que a terra não tem nada que a sustente. Agora é um ser errante. O que o próprio Nietzsche reconhece é isso. Se Deus não existe, não há nada para sustentar a moral e nem a esperança. Somos seres aí. Somos seres errantes aí pelo mundo. Nietzsche morreu doido. O olho foi feito para o objeto, a imagem. O olho foi feito para a imagem, o ouvido para o som, e o desejo por propósito para aquele que confere propósito a nós. Por que há em nós um olho? Porque há imagens. Porque há em nós um desejo de buscar por respostas. Porque há em nós um desejo de perguntar, por quê? Por quê? Há um desejo de significado, porque há um Deus que confere significado a nós. Você não se adaptou. O seu olho não se adaptou para ver. Ele foi feito assim. Você nasceu assim. E assim como você nasceu com um olho para ver, você nasceu com um coração desejoso de entender, de buscar respostas, significado para a vida, propósito existencial. É porque há um Deus que corresponde a esse seu desejo. A mente quer explicação, porque ela foi feita para receber explicação que vem de Deus. Pensemos agora na ciência. Já estou indo para o final. A ciência ela pode ser feita sem Deus. Nancy Pearce, no seu livro A Alma da Ciência, mostra que a ciência tem uma alma. Ela diz assim, põe lá, Cauã. A ciência é o estudo da natureza. E para que seja possível, a ciência depende da atitude do indivíduo em relação à natureza. A religião bíblica fornece à cultura ocidental vários de seus pressupostos fundamentais sobre o mundo. Sobre o mundo natural, desculpa, ali está escrito incorretamente. No seu livro Verdade Absoluta, a Nancy começa o livro assim. Ela conta a história de uma moça que era doutora, uma acadêmica, que quando ela ouviu dizer que Newton era cristão, ela quase desmaiou. Ela não sabia que Newton era cristão. Ensina-se ciência nas escolas e parece que a ciência ganhou libertação da religião. Ensina-se nas escolas que religião e ciência não se misturam, sendo que a história é outra. Como Nancy explica, prova,
A ciência ocidental, ela foi feita em cima da fé cristã. Foi por conta dos pressupostos, das crenças iniciais que o cristianismo ofereceu a Newton, a Kepler e tantos outros, que a ciência floresceu. Eu não estou dizendo que Newton, Kepler e outros, eles fizeram ciência apesar de serem cristãos. Eu estou dizendo que eles fizeram ciência justamente porque eram cristãos. As crenças iniciais sobre Deus, sobre a natureza, sobre o homem, sobre a ordem, essas crenças iniciais fornecidas pelo cristianismo deram base para que a ciência acontecesse. No seu livro A Alma da Ciência, ela explica que até a matemática tem uma filosofia. E ela diz o seguinte: os primeiros matemáticos operavam em um sistema cristão de pensamento. Deus criou um universo inteligível, ou seja, a gente consegue entendê-lo, aberto a formulações matemáticas. Galileu disse que a linguagem do universo é a linguagem de Deus, que é uma linguagem matemática. Deus escreveu o mundo em uma linguagem matemática, disse Galileu. Essa era a crença daqueles homens. Há precisão no universo? Precisão matemática? Porque Deus é preciso. Mas Eugene Wigner disse que eles abandonaram essa crença, esse fundamento que dava sustento à matemática. E por isso, os cientistas, passaram a não saber como explicar por que a matemática é tão eficaz. Por que funciona a matemática? E, filosoficamente, eles entraram em desespero. Mas por quê? Por que a natureza? Por que funciona? Mas não era para funcionar. Porque eles perderam o fundamento, que era Deus. A crença em um Deus lógico, de modo que a lógica vista no mundo é apenas um reflexo de um Deus lógico, de um Deus ordeiro. A educação. As crenças sobre Deus moldam a educação. Exemplo, comunistas. Para os comunistas, o homem era apenas matéria. Logo, a educação era focada apenas em instrução científica e tecnológica. Mas o homem é só matéria? Não, ele foi criado à imagem de Deus. Ele foi criado para ter comunhão com Deus. De modo que um engenheiro treinado em cálculos matemáticos não foi educado. Não é essa também a perspectiva atual? O homem é apenas matéria, logo, a escola existe apenas para passar na faculdade e ganhar dinheiro. E aí a gente tem um monte de engenheiro ganhando 30 mil reais e querendo meter uma bala na cabeça. Porque ele não foi educado. A educação tem a ver com as respostas. Quem Deus é? Com as perguntas. Quem Deus é? Quem eu sou? Dependendo de quem você é, há um modo de educar você. Imagine, se eu olho para uma ave e digo para ela: olha, eu vou te ensinar a nadar. A definição de quem você é vai definir o tipo de educação que você vai receber. Então, vocês acham que é por acaso que, de cada 10 jovens cristãos que entram numa faculdade, 7 se desviam? Ora, se a faculdade fosse neutra, se a escola fosse neutra, isso não iria acontecer. Ela tem uma religião. É a religião humanista. O ateísmo, ele diz que não tem Deus nenhum. Mentira. O ateísmo tem um Deus, é o próprio homem. Rousseau acreditava que o homem era bom. Qual a implicação disso no sistema educacional? Deixe a criança descobrir por si mesma. Deixe-a mais à vontade. A ideia de uma autoridade firme, com regras rígidas, dizendo: não pode fazer isso, vamos estudar de novo. Não deu, tenta de novo, moleque. Não pode. Deixe-a mais livre. Vocês querem fazer esse teste? Deixe seu menino para descobrir. Faz esse teste. Uma semana só, vocês me contam depois como é que foi. Você vai falar o seguinte para o seu filho: filho, meu amorzinho, 4 anos seu filho tem. Eu confio em você porque você é bom. Eu vou deixá-lo por si só. Vá, descubra, conheça o mundo, para o infinito e além. Uma semana, meus irmãos. Uma semana. Aí vocês me dizem se deu certo ou não. Me digam se deu certo. Eu olho, o meu filho, a minha educação, a que eu dei para ele, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Fala inglês, óbvio, né, de tá a cada dia aprendendo, mas toma conta tudo que da minha vida é ele que toma conta lá do meu trabalho. Toca os instrumentos. Foi com base no quê? Filho, descubra. Vê se você gosta do violão. Não, nada disso.
Até em relação às coisas que ele amava, que era o futebol, ver se ele queria se dedicar para ele. Não queria. Só queria a parte gostosa. Mas está vendo? Suas crenças sobre quem você é, isso é teologia, isso é filosofia, influenciam sim a educação. A educação não é neutra. Eu já falei para vocês. Efésios 6:14. Pais, criai vossos filhos na disciplina do Senhor. A palavra disciplina ali é paideia, é sinônimo de educação. Criem seus filhos na educação cristã. Você não tem outra opção. Você pode escolher o método que você quiser, mas é uma ordem dar uma educação cristã aos nossos filhos. Terceiro e último princípio, então, para a gente encerrar. Não há neutralidade. Não há neutralidade. Ou você busca sair do poço, do fundo do poço, buscando Deus, ou você vai buscar os inimigos de Deus. Quem não é por mim, é contra mim. A ideia de alguém em cima do muro, neutro, não existe. Em cima do muro está o capeta. Agostinho escreveu um livro chamado A Cidade de Deus. Nesse livro, ele fala de duas cidades. Ele fala do povo de Deus, da igreja, que é uma cidade, e a cidade dos homens. Agostinho quis mostrar dois sistemas de pensamento. Não somos uma folha em branco. Ou estamos a favor de Deus ou contra. O nosso sistema de pensamento, ele se baseia em Deus ou contra Ele. Quem não é por mim, é contra mim. Todo conhecimento é baseado na fé. Todo conhecimento. Todo conhecimento. Se não for fé em Deus, será fé em alguma outra coisa que é inimiga de Deus. A fé é natural. Eu não estou falando aqui da fé salvadora, mas a fé é para acreditar nas coisas, no mundo visível. A fé é algo natural. É o ceticismo que vem com isso tudo. É a incredulidade que vem com isso tudo. A fé é algo natural. E a fé é a base da sociedade e da ciência. Em todas as áreas da vida começamos com fé. Que seria aqui algo que você não pode provar, mas uma crença. Todo conhecimento começa assim. Antes de você fazer ciência, você tem que é possível conhecer. Vamos imaginar que eu comece a investigar os hipopótamos. Eu só vou fazer isso se eu creio que é possível obter conhecimento dos hipopótamos. Portanto, antes da ciência existe uma fé na possibilidade da ciência. E essa fé inicial, ela não é provada. É uma crença natural. Agostinho disse: a menos que você tenha crido, você nunca entenderá. Eu creio para entender. E os ímpios também são assim. Eles dizem que não. É assim também. Afinal de contas, toda cosmovisão parte de alguns pressupostos. Todo mundo começa com algum tipo de fé. O ateu começa com a fé na ciência. Mas eles têm fé em alguma coisa. Por fim, mais uma vez, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Psicologia na igreja. Por quê? Eles não creem que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Marketing mundano na igreja. Não creem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Estratégias seculares para edificar a igreja. O pastor se transformou num CEO. Sabia? O pastor se transformou no CEO da igreja. Pode reparar que as igrejas elas têm uma linguagem empresarial. A visão da nossa igreja. A palavra visão ali tem a ver com o mercado empresarial. O pastor é um CEO. Repare como que dessas grandes igrejas o pastor é um CEO. A ideia de que podemos obter conhecimento à parte de Deus, como Adão tentou. É uma ideia que é fundamental hoje em quase todas as igrejas deste país. E é por isso que vocês veem dia após dia, a igreja evangélica cresce, não cresce? Mas o país não muda. Por quê? E muitos desses evangélicos, eu sei, muitos não são crentes de verdade. Mas tem muitos ali que se converteram de verdade. E por que mesmo assim eles não mudam nada? Porque o Estado continua horrível. Por que a sociedade continua tão ruim? A corrupção só aumenta. Porque eles não creem que a Bíblia é a base do Estado. Que nós não devemos apenas votar em candidato evangélico. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É crer que somente a fé cristã pode estabelecer princípios corretos de justiça. Eles não creem que a fé cristã é a verdade sobre todas as coisas. O que eles fazem? Eles se convertem e fazem o quê? Não, agora eu sou conservador. Não, eu não sou conservador. Eu sou cristão.
Essa é a minha posição política. Eu sou cristão. Porque só a fé cristã pode dar sustento para o Estado e para tudo mais. Ora, os ímpios não podem nos tirar do fundo do poço. O homem ímpio, ele precisa sair do fundo do poço. Os ímpios estão perdidos. Dá uma pesquisada na história dos filósofos, os grandes filósofos. Como eles estavam, como eles terminaram. Céticos. É impressionante, na história da filosofia, homens saindo rumo a lugar nenhum. É assustador ver o nível de desespero deles. Se propõe a encontrar a verdade e tente achar um deles que falou, está aqui, eu encontrei a verdade. Não tem. É só desespero. Eu vi uma fotinha esses dias, seguidor do Nietzsche, um filósofo, pagão. Aí, como que era a foto do cara? Chorando. É o desespero. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos pensar toda a nossa realidade a partir da Escritura. Vamos ficar de pé?